E aí, time, nesse vídeo a gente vai fazer algumas análises de vulnerabilidades para fins de calibragem, para a gente ver como que é o processo. Meu nome é Ítalo, não sou especialista em segurança, então vou fazer isso daqui de forma um pouco ad hoc, um especialista talvez fosse fazer de forma muito mais aprofundada ou com muito mais facilidade. Antes da gente começar, vamos primeiro ver o contexto no qual essas vulnerabilidades foram encontradas. Então, a gente executou o OpenVAS com a ferramenta de varredura de redes em uma empresa. Esta é uma grande empresa com diversos departamentos. Nós executamos a ferramenta de varredura em um departamento para escanear todos os outros departamentos da empresa. Podem existir firewalls entre os departamentos, depende de como que o departamento configurou a rede dele. E existe um firewall externo que protege toda a rede da empresa. Então a gente tem que considerar que o acesso que o nosso varredor teve é maior do que o acesso que um agente externo à empresa teria, por causa do firewall que protege a empresa. Mas devemos considerar também que se houver um dispositivo vulnerável dentro da empresa, ele teria o mesmo acesso que o nosso varredor. Esse contexto é importante para a gente entender qual que é o risco que essas vulnerabilidades implicam. Então vamos começar com essa vulnerabilidade aqui de autenticação no IPMI. Então, eu cliquei, a gente abre a vulnerabilidade, a descrição que o OpenVAS passou para o Dojo está aqui e esses são os CVEs que o OpenVAS associou a essa vulnerabilidade. Essa é uma vulnerabilidade de problema de autenticação no protocolo IPMI. O protocolo IPMI, para quem não conhece, é um protocolo de gerência de servidores. Então, placas-mãe de servidor permitem a gente acessar funcionalidades direto na placa-mãe. Por exemplo, para perguntar quantidade de memória, quantidade de discos que estão conectados ao servidor, reiniciar o servidor, desligar e, dependendo da versão do IPMI, até montar CDs de instalação de sistema operacional. Então, assim, permite um acesso muito baixo nível ao servidor. Então, é potencialmente muito grave. Essa vulnerabilidade aqui permite um agente malicioso simplesmente não autenticar no sistema e obter acesso. Então, a gente pode olhar aqui, os CVEs são todos de gravidade 10.0, né, e estão marcados aqui com execução de código remoto, porque no final das contas, a vulnerabilidade no IPMI permite um agente externo tomar conta do servidor completo. Então, a gente clicando aqui nos CPEs, a gente vê que tem o Supermicro, HP e Dell. As implementações API de todos esses servidores aqui, pelo menos em algum momento, foram identificadas com essa vulnerabilidade de acesso sem autenticação. E se a gente clica em um desses CVEs aqui, vamos clicar no do Supermicro, vai vir aqui a informação, a descrição relativamente curta, mas falando exatamente o que a gente já discutiu, né? Permite atacantes remotos acessarem o API sem autenticação e aí fazer o que eles quiserem. Numa primeira investigação, né, se a gente não tiver familiarizado com a vulnerabilidade, a gente pode buscar aqui nas referências informações adicionais. Então, por exemplo, vou clicar nessa mensagem aqui e aí a gente vê o estudo que o analista aqui identificou a vulnerabilidade fez para comprovar que ela funciona. Então, aqui tem sequências de comandos que a gente pode executar contra o servidor vulnerável para a gente autenticar sem senha e aí enviar comandos. Então, entendida a vulnerabilidade, considerando aqui a gravidade dos CVEs, o que poderia ser feito, vamos ver agora o que a gente pode falar a respeito do servidor. Então, infelizmente, esse servidor aqui, o IP está anonimizado, né, mas a gente não tem um hostname, então não dá para saber o que esse servidor faz, o que tem armazenado nele, onde que ele está conectado. Essa ausência de hostname pode ser porque o IPMI às vezes utiliza um endereço IP diferente do endereço IP que o sistema operacional do servidor está utilizando. Se o servidor está executando uma aplicação web, por exemplo, pode ser em um endereço IP diferente do endereço IP que está sendo utilizado pelo protocolo IPMI. Então a gente não sabe exatamente o que o servidor faz, mas dada a gravidade dessa vulnerabilidade aqui, eu vou começar colocando como severo. Se a gente soubesse o que é o servidor e onde que ele está conectado, talvez crítico, né? Severo talvez sendo um pouco conservador. Uma outra variável para a gente considerar é que fazer o patch dessa vulnerabilidade do IPMI exige a gente atualizar o firmware da placa-mãe, que é um processo relativamente conturbado. Vamos colocar severo aqui simplesmente porque a gente não tem nenhum indício que o sistema é crítico, mas a vulnerabilidade definitivamente sim. Então, esse aqui foi, né, uma primeira análise. Vamos fazer uma segunda análise agora. Vamos fazer mais uma de problema de autenticação, tipo essa do SMB aqui. Deixa eu abrir, fechar essas. Então, essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade no SMB. O SMB é o protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows, aquele de montar drive remoto. No Linux, a gente chama de Samba, não tem a ver com SMB. Então, essa é uma vulnerabilidade aqui falando que foi possível fazer login no Samba, no caso, acessar a pasta compartilhada, utilizando o usuário 123456 sem senha.
Vamos ver aqui o que que é. Quando a gente abre esse CVEs, eu já dei uma olhada antes, mas nesse CVEs aqui a gente vê que são todos descrevendo problemas com senha padrão no Windows. Então, o Windows NT, que é a versão do Windows antes dos anos 2000, né, quando instala vem com senha vazia, mesma coisa no Windows 2000, no Windows XP. Então, versões antigas do Windows com o compartilhamento de arquivo ligado, permitindo acesso sem senha. Não dá para a gente saber o que que a máquina faz, porque novamente o hostname não tem. Então, possivelmente é uma máquina antiga que tem lá dados acumulados, não dá para saber o que que é. Mas é um problema fácil de solucionar, ou você troca a senha, ou então você desabilita, né, o compartilhamento de arquivos se isso não for importante. Então, acho que esse é um problema fácil de resolver. Ou você troca a senha, ou desabilita o compartilhamento de arquivos. Fácil de resolver e está aqui, né, esse problema. Como é uma máquina possivelmente com instalação antiga, Windows XP 2000 que nós estamos falando aqui, talvez tenham dados antigos lá, não sejam no crítico, mas talvez exista uma grande quantidade de dados importantes acumulados ao longo do tempo. Difícil da gente saber. Então, eu estou tendendo entre severo e crítico. Talvez eu marcaria como crítico só para indicar que é uma vulnerabilidade fácil de resolver, que a gente deveria, no mínimo, investigar o que, que tem lá e, de quebra, já resolver o problema. Ah, e um potencial agravante aqui é que pode haver vazamento de informação de um departamento para o outro dentro da empresa, né? Assim, sem passar pelo firewall. Então, possivelmente complicante esse fator aí. Então, deixar crítico mesmo. E vamos fazer uma última agora. Vamos rolar aqui para baixo e pegar uma que não tem CVE. Essa aqui do SNMP, por exemplo. Então, essa funcionalidade no SMP, onde o OpenVAS enviou uma requisição de busca em massa dos dados, isso pode ser utilizado para realizar ataques de reflexão, na ataque de negação de serviço. Então, a ideia é que a gente manda uma requisição pequena, por exemplo, de 41 bytes, e aí o servidor SNMP manda uma resposta enorme, possivelmente múltiplos pacotes, né, igual aqui 2.275 bytes, para um dispositivo. E como esse protocolo UDP, a gente consegue ainda falsificar um endereço IP de forma que o dispositivo A manda a requisição maliciosa para o servidor e o servidor manda a resposta grande para o dispositivo B, que é a vítima, e aí ele fica afogado lá numa enxurrada de tráfego. Então, ataque de negação de serviço de reflexão é especialmente danoso. Então, seria interessante sim a gente desabilitar isso daqui. Mas não é um problema de vazamento de dados, ou de integridade dos dados, ou de execução de código nos dispositivos da empresa. Então, menos grave nesse sentido. A gente vendo aqui, essa é uma vulnerabilidade que foi encontrada nesse dispositivo número 11, que uma palavra só, e nessa palavra que era o nome do dispositivo, tinha iDRAC. E iDRAC a gente pode sempre buscar, né, pela palavra quando a gente não sabe o que que é. O iDRAC é uma solução da Dell de gerência de servidor. Então, fica lá na placa-mãe, né, a gente consegue acessar o iDRAC para reiniciar o servidor, dependendo até instalar o sistema operacional. Parecido com aquela vulnerabilidade, a primeira que a gente viu nesse vídeo, né, o sistema de gerência que tem na placa-mãe. Então, é uma vulnerabilidade no SNMP que está no iDRAC da máquina. E tem que entrar lá e desabilitar isso. Então, não é uma configuração no Linux, né? Vai ter que entrar na BIOS do servidor ou no sistema de iDRAC para desabilitar essa funcionalidade. A gente não tem como ter certeza, né? Mas o protocolo 161 UDP aqui provavelmente vai estar barrado no firewall da empresa. Então, seria impossível alguém externo utilizar esse dispositivo para fazer um ataque de negação de serviço. Então, o dano que esse dispositivo pode causar fica um pouco restrito se a gente assumir que a porta 161 está bloqueada no firewall. Uma coisa que me preocupa aqui, possivelmente, é o vazamento de informação através do SNMP. Então, eu não sei o que o iDRAC entrega no SNMP, mas possivelmente informações sobre a configuração do servidor estão lá. Então, um vazamento de informação, assim, nada crítico, mas tem um certo vazamento de informação. Então, essa vulnerabilidade aqui, dada a dificuldade de fazer a configuração e o escopo limitado do dano, a gente pode marcar aqui moderado ou mild. Eu acho que não teria pressa para resolver, então a gente poderia marcar aqui como uma vulnerabilidade leve, né, que não está entre as mais críticas para os analistas resolverem.